Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 3, sexto ano, semana 3. Unidade temática, números, objeto de conhecimento, fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos. Habilidades, construir algarismo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indica a resolução de um problema simples, por exemplo, se um número natural qualquer é par. Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressas pelo termo é múltiplo de, é divisor de, é fator de, e estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Conteúdos relacionados, divisores de um número natural, números primos e números compostos, critérios de divisibilidade. Então, vamos para as atividades da semana 3. Sistematizando os conceitos. Simbolicamente, representamos por Dn o conjunto de todos os divisores de um número natural n. Para indicar os divisores de um número natural na linguagem de conjuntos, escrevemos esses divisores entre chaves, separados por vírgula. Por exemplo, D24. Então, divisor do número 24. Os divisores do número 24 é o número 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Atividade 1. Escreva os conjuntos divisores do número abaixo. Então, letra A. Divisor do número 1. Então, o número 1, ele possui somente um divisor, ele mesmo, número 1. Letra B. Divisor do número 2. O número 2, ele possui dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, que é o número 2. Letra C. Divisor de 3. O 3, ele também possui dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, que é o número 3. Letra D. O D pediu o divisor do número 4. O número 4, ele possui mais de dois divisores, que é o divisor 1, que divide por 1, divide por 2 e também por ele mesmo, que é o 4. Letra E. Divisor de 5. O 5, ele possui somente dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, o 5. Letra F. Divisor de 6. O 6 possui mais de dois divisores. Os divisores de 6 são 1, 2, 3 e o próprio 6. Letra G. Divisor de 7. O 7 possui dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Letra H. Divisor de 8. O 8 possui mais de dois divisores. Os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Letra I. Divisor de 9. O 9 possui mais de dois divisores, que é o 1, o 3 e o 9. Letra J. Divisor de 10. O 10 possui mais de dois divisores. Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Letra K. Divisor de 11. O 11 ele possui somente dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Letra L. Divisor de 13. O 13 também possui somente dois divisores, que é o número 1 e o número 3. Atividade 2. Observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior. Depois responda às questões propostas. Letra A. Quais desses números têm apenas dois divisores naturais? Na atividade 1, foram apresentados vários números. Dentre os números que foram apresentados, nós resolvemos a atividade indicando os divisores dos números. Na atividade 1, foram apresentados vários números que possuem dois divisores, mais de dois divisores e somente um divisor. Então, conforme a atividade que nós resolvemos no número 1, nós vamos resolver a número 2. Então, nós vamos citar no número 2, a letra A, os números que têm apenas dois divisores. Então, quais são os números que possuem dois divisores? São o número 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Os números que possuem dois divisores são os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. No caso, o 2. O 2 ele divide por 1 e por ele mesmo. O 3 divide por 1 e por ele mesmo. O 5 divide por 1 e por ele mesmo. O 7, o 11 e o 13 divide por 1 e por ele mesmo. Por isso que eles possuem apenas dois divisores. Letra B. Quais têm mais de dois divisores naturais? Se é mais de dois, tem que ter 3 ou mais. Então, da atividade 1, nós vamos anotar todos os números que possuem mais de dois divisores.
que são os números o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. Letra C. Quantos divisores naturais tem o número 1? Lembra do número 1 que nós fizemos na atividade 1? O número 1 ele possui somente um divisor, que é ele mesmo. Então, somente um e ele próprio. Sistematizando os conceitos. Um número natural que possui apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele próprio, é chamado de número primo. Os números naturais que possuem mais de dois divisores são chamados de números compostos. Então, os números primos são os números que possuem somente dois divisores, que é o número 1 e o próprio número. Igual nós tivemos o exemplo na atividade 1 do número 2. O número 2, ele é um número primo, porque ele divide por 1 e por ele mesmo. O número 3, o número 5. Então, existem vários números que vão ser considerados primos, mas somente se for divisível por 1 e por ele mesmo. Agora, os números compostos, eles possuem mais de dois divisores. Então, tem que ser mais de dois divisores para ele se encaixar como um número composto. Nós tivemos vários também na atividade 1. Por exemplo, nós tivemos o número 6. O número 6 é um número composto. O 6 ele divide por 1, divide por 2, divide por 3 e divide por ele mesmo, que é o 6. Então, sabendo os conceitos de primos e compostos, agora vamos continuar as atividades. Atividade 3. De acordo com as informações sobre números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva sua conclusão. Lembra do número 1 da atividade 1 que nós fizemos? Nós observamos que o número 1 ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, como que nós podemos analisar entre primos e compostos? Como que ficou? O número 1 ele não é primo nem composto, pois possui somente um divisor. Então, é o único número que a gente não tem uma definição exata. Ele não pode ser nem primo nem composto. Atividade 4. Existe algum número natural que é primo e é par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Então, na atividade nós observamos que tem esse número sim. Então, qual que é o número? Sim, existe, né? O número 2. Ele é o único número par que é primo. Por quê? Ele divide por 1 e por ele mesmo. Atividade 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta, dando 3 exemplos que a comprovam. O que vocês acham? Vocês acham que é correto afirmar que todo número ímpar é primo? Não é correto afirmar, porque existem vários números que são ímpares e não são primos. Vamos observar alguns exemplos? Olha, exemplo. O 1, ele nem é primo e nem é composto. Ele é um número ímpar, né? O número 9. O número 9, ele possui 3 divisores. Então, ele não é primo. Para ele ser primo, ele só poderia ser se tivesse 2 divisores. Então, o 9, ele é um número composto e é um número ímpar. O 15. O 15, ele possui, olha, 4 divisores. E ele não é primo. É um número ímpar e é um número composto. 21. 21 possui 4 divisores. Ele não é primo. O 21 é um número ímpar e é um número composto. 25. O 25 possui 3 divisores. Ele não é primo. O 25 é um número ímpar e é um número composto. Sistematizando os conceitos. Para verificar se um número é divisível por outro, podemos calcular a divisão entre eles, o maior dividido pelo menor. Se a divisão for exata, concluímos que o número é divisível pelo menor. Em alguns casos, podemos verificar se um número natural é divisível por outro número, também natural, se efetuar a divisão. Isso é feito apenas de regras práticas conhecidas como os critérios de divisibilidade. Então, toda vez que você tiver um número maior e um número menor, vou pegar o número maior e vou dividir pelo número menor. Se a divisão for exata, o que quer dizer? Se a divisão, o resto for igual a zero, é uma divisão exata. Então, esse número é divisível pelo outro.
Se não for exata, ele não é divisível. Atividade 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para a sua casa das unidades? Por quê? Sim, nós conseguimos analisar somente pela casa das unidades. Por quê? Porque o número divisível por 2 é o número par. Então, nós sabemos que todo número par ele é divisível por 2. E eu consigo observar se ele é par somente olhando a casa das unidades. Então, a nossa resposta vai ficar sim, porque todo número par é divisível por 2. E todo número par termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Atividade 7. Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para a divisibilidade por outros números? Então, vamos pensar um pouquinho para a gente responder. Você acha que sim ou não? A nossa resposta, para alguns casos, sim. Mas isso não é válido para todos os números. Então, nem todos os números eu consigo olhar somente para a casa das unidades. Eu preciso usar outros critérios para estar resolvendo. Tá bom? Atividade 8. Para o 5, eu sei que isso é válido. Agora, quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Então, vamos lá. Veja alguns exemplos de números divisíveis por 5. Olha, números divisíveis por 5, nós temos o 5, temos o 10, temos o 15, o 20, 25, o 30, 35, 40, 45 e assim sucessivamente, que os números são infinitos. Vocês observaram que o número 5 ele anda de 5 em 5? E nós podemos observar também que os números que são divisíveis por 5, olha, eles só terminam em 5 e em 0. Então, existe um critério, certo? Então, todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, é só eu olhar a casa das unidades. Toda vez que eu olhar a casa das unidades e eu verificar que termina em 0 o número ou termina em 5, eu posso deduzir que ele é divisível por 5. Por quê? Existe um critério que me diz que todo número que é divisível por 5 termina em 0 e em 5. Isso foi comprovado que nós fizemos aqui. Atividade 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Mas vejo o que observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar 3 mais 0 dá 3, que é divisível por 3. No caso de 33, se eu somar 3 mais 3 dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 mais 6 dá 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também seja divisível por 3? E aí, o que vocês acham? Sim, o número será divisível por 3 se a soma de seus algarismos for divisível por 3. Então, toda vez que eu tiver um critério, que eu for olhar o critério de divisibilidade por 3, eu posso pegar qualquer número, por maior ou menor que seja, eu somando os algarismos deles, e a soma dos algarismos for o número que for divisível por 3, ele será divisível por 3. Então, isso adianta bastante a continha, porque às vezes você tem um número muito grande, e se você for fazer dividindo por 3 até chegar no resto zero, vai demorar muito tempo. Então, eu posso somar os algarismos e eu posso verificar que um número menor ele é divisível por 3. Então, fica muito mais fácil. Por exemplo, 18. Olha, 18 vai ser 1 mais 8, que vai dar 9. Então, 9 é divisível por 3. Então, 18 é divisível por 3. 21. 2 mais 1 é igual a 3. 3 divide por 3. Então, 21 é divisível por 3. 25. 2 mais 5 dá igual a 7. 7 não é divisor exato de 3. Então, 25 não é divisível por 3. 1242. 1 mais 2 mais 4 mais 2 vai ser igual a 9. 9 divide por 3, então 1242 é divisível por 3. Observou que esse é um número grande? Se eu fosse dividir por 3 até chegar, eu encontraria
o resultado exato, eu saberia que fosse dividir por 3. Mas somando aqui, pelo critério de divisibilidade, ficou muito mais prático. Então, eu posso usar o critério de divisibilidade por 3 por qualquer número, por maior ou menor que seja. Atividade 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3 e por 2 ou por 5? Então, vamos montar um passo a passo aqui para ficar mais fácil para a gente analisar. Vamos lá. Se o número é divisível por 3, qual que é o primeiro passo? Some os algarismos do número. Segundo passo, se a soma for divisível por 3, é porque o número é divisível por 3. Terceiro passo, se a soma for muito grande, some novamente os algarismos até obter um resultado que seja fácil de verificar se é divisível por 3. Então, se o número é muito grande e eu somar os algarismos e ainda encontrar um número grande, eu posso somar de novo os algarismos para o número ficar menor. Aí, só de observar, eu consigo verificar se ele é divisível por 3. Se o número é divisível por 2, vamos lá. Primeiro passo, verifique se o número é par, ou seja, se os algarismos das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Segundo passo, em caso positivo, o número é divisível por 2. Caso contrário, o número não é divisível por 2. Então, é só observar se o número ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se terminou, ele é divisível por 2. Se não terminou, ele não é divisível. Então, são todos os números pares. Se o número é divisível por 5, primeiro passo, verifique se os algarismos de unidades é 0 ou 5. Então, observei, termina em 0 ou termina em 5, então é divisível por 5. Segundo passo, depois que eu observei, em caso positivo, o número é divisível por 5. Caso contrário, no caso negativo, não for terminado em 0 ou 5, o número não é divisível por 5. Em linguagem de programação, usamos esquemas que chamamos de fluxograma para indicar passo a passo quais são as ações que temos que ter para realizar uma operação. Por exemplo, para saber se o número é divisível por 3, podemos dizer que os passos são: primeiro, somar os algarismos do número. Segundo, ver se a soma dos algarismos está entre 0 e 9. Terceiro, se a resposta for não, somar os algarismos de novo até que a resposta seja sim. 4. Se o resultado da soma for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3. 5. Se o resultado da soma for outro, o número não é múltiplo de 3. Então, aqui é a regrinha para a gente saber se o número é divisível por 3 ou não. Veja o exemplo a seguir. Então, vamos lá. Escolha um número, aí você vai seguir. Soma os algarismos do número. Aí você somou os algarismos, você continua. A soma é um número entre 0 e 9? Se não for, considere a soma de um novo número. Aí você retorna lá no início. Se o número está entre 0 e 9, você vai continuar assim. A soma é 3, 6 ou 9? Se não for, o número não é divisível por 3. Se for, o número é divisível por 3. Então, aqui nós temos um fluxograma representando os números, um passo a passo de como eu vou descobrir se o número é divisível por 3 ou não. Seguindo as setas, é possível saber o que fazer para decidir se o número é ou não múltiplo de 3. Os balões ovais servem para as informações de entrada e saída. Já os retângulos são ações necessárias e os losangos são perguntas. Agora é com você. Atividade 11. Então, a atividade 10 era só explicando sobre o fluxograma e um passo a passo para descobrir se o número é divisível por 3. Então, ali foi só uma explicação. Agora, no número 11, aí nós vamos executar, Construa um fluxograma capaz de concluir se o número é divisível por 6. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado o número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre-se que, se o número é múltiplo de 2 vezes 3, múltiplo de 2, múltiplo de 3, ele é múltiplo de 2 e de 3. Por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, 2, ele é múltiplo de 6. E 3 também é múltiplo de 6.
Então, vamos ver como que ficou o nosso fluxograma. Vamos lá. Escolheu um número, aí você vai escolher um número e vai seguir. Observe os logaritmos das unidades. Aí você vai observar os logaritmos das unidades. Esse logaritmo é par? Se for par, se for 2, 4. Se for 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. Se for par, você continua. Se não for par, o número não é divisível por 6. Então, se for par, vou continuar. Sim, some os algarismos do número. Aí, somei, vou continuar. A soma é um número entre 0 e 9? Se não for, eu vou para o lado não. Considere a soma como um novo número. Aí, vou retornar. Agora, se for sim, eu vou continuar. A soma é 3, 6 ou 9? Se não for, o número não é divisível por 6. Agora, se for, vou continuar. O número é divisível por 6. Então, é um fluxograma fácil, mas se você observar, nele você já consegue fazer o passo a passo dos números que são divisíveis por 6. Quais são os critérios divisíveis por 6? Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser um número par e a soma de seus logaritmos tem que ser divisível por 3. Esse é o critério, tá bom? Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 3, sexto ano, semana 3. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!